Pastor Moisés Ramos, filho de Marcos Ladislau Ramos e Manuela Costa Ramos. Nasceu em 16 de março de 1959, na cidade de São Pedro do Ivaí. Esta é a sua família de origem. Moisés é o segundo filho de 5. Na área rural, seus pais eram agricultores. E aos 7 anos, o garoto já ajudava o pai na lavoura. Iniciou sua vida estudantil nesse contexto, onde permaneceu até os 11 anos, quando então a família mudou-se para a cidade. Em 1970, Moisés chegava em Londrina. Inicialmente, a família Ramos fixou o endereço na Vila Nova. Moisés, já matriculado no Colégio Estadual Nilo Peçanha, foi inicialmente em Graxate, no centro da cidade. Depois, passou a trabalhar também numa mercearia, onde fazia a entrega dos pães nas casas. Com chuva ou frio, seu trabalho começava a ser preparado pouco antes das 4 da manhã. Foi também vendedor de rua e o primeiro emprego com carteira profissional veio em 1974, na Brasway, aonde o pai era funcionário. Lá, ficou por 5 anos. Nesse tempo, os estudos se davam no período noturno, no Colégio Estadual Marcelino Champagnat, onde concluiu o 2º grau em Administração e Economia, o que lhe garantiu um emprego como bancário. E de 1980 a 1984, foi ele quem efetuou as cobranças na televisão Coroados. Moisés se destacou no setor administrativo da então Rede Globo. A conversão a Cristo se deu em 1983. Até então, nas horas livres do trabalho, Moisés queria saber de futebol e festas. Para quem não sabe, ele é palmeirense. Mas enfim, a partir de 1983, sua postura mudou. E isso foi positivamente notório entre os colegas da TV Coroados. Moisés queria mais de Deus. Nos anos 1985 e 1986, foi então para Pindamonhangaba, interior de São Paulo, onde cursou o básico em teologia em sistema internato no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Mas nem só de interesses teológicos ele vivia. Nessa época, ele trocava cartas com uma bela jovem londrinense. De volta ao Paraná, em 19 de setembro de 1987, casou-se com Vânia Ferreira, com quem permanece casado. Desempregado, Moisés precisava que Deus abrisse uma porta, e ele confiava que assim o Senhor faria. E fez. De modo surpreendente, veio uma proposta de emprego de Foz do Iguaçu, para que ele atuasse como corretor de imóveis na maior imobiliária da época. Sendo assim, em janeiro de 1988, o casal transferiu residência para Foz do Iguaçu. Era uma época na qual os chineses investiam muito naquela região, e a base financeira a qual o casal precisava se estabeleceu naquele período. Em fevereiro de 1989, se tornou pai da única filha, Rebeca Ferreira Ramos. No caso, eu. Também em 1989, Moisés foi ordenado como presbítero e em 1992 a pastor. Pouco antes disso, no 2º semestre de 1991, Moisés foi convidado pelo saudoso pastor Ivo Luiz de Souza para deixar as atividades profissionais e ingressar na igreja, em tempo integral, na condição de copastor da mesma. No momento, pastor Ivo era o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu. Junto a esse movimento todo, de 1989 a 1992, Moisés foi aluno e monitor em teologia, nível básico, agora pela ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, com sede em Campinas. E o vínculo permanece até a presente data. Pastor Moisés é membro do Conselho Administrativo/Fiscal da instituição. Em janeiro de 1994, pastor Ivo assumiria novamente a presidência da igreja em Londrina. E ele lançou o convite para que o pastor Moisés retornasse com ele. Foi quando a família Ferreira Ramos transferiu residência para cá outra vez. A rotina na igreja sempre foi muito intensa. Quem nunca teve qualquer proximidade com esse cotidiano não tem noção. Por anos, o pastor Moisés fazia sozinho na secretaria o trabalho que hoje vários desempenham. E estamos falando da época da máquina datilográfica, um contexto distante do sistema informatizado. Mas ele deu conta.
O homem é muito bom na parte administrativa. Aliás, ele deu conta de muitas coisas ao mesmo tempo. De 96 a 98, no período noturno, ele cursou bacharel em teologia, no ISBEL. Foi membro da diretoria e presidente da Associação Evangélica Nova Vida, que é uma entidade social. Agora, adentramos num novo tempo. Dezembro de 2005. Por indicação do pastor Ivo Luiz de Souza, com aprovação do Ministério Eclesiástico e também a anuência da Convenção de Pastores da Igreja Assembleia de Deus no Estado do Paraná, pastor Moisés Ramos assumiu a presidência da igreja em Londrina, cargo que ocupa até o presente momento. Foi durante 4 anos vice-presidente do Conselho de Pastores de Londrina e atualmente é membro do Conselho Fiscal do mesmo. Em 2008, pela Faculdade Teológica Sul-Americana, fez a convalidação para reconhecimento junto ao MEC, em relação ao bacharel feito no ISBEL. Nos anos de 2010 e 2011, também na Sul-Americana, fez uma pós-graduação em Administração e Liderança. Em 2013, grande perda na terra e imenso ganho no céu. A morte do pastor Ivo Luiz de Souza, também cidadão honorário de Londrina. Não tem como relatar a trajetória do pastor Moisés Ramos sem essa pausa, para, de alguma maneira, honrar este nome, Ivo Luiz de Souza, sua maior referência pastoral. Quem o conheceu comprova o que direi a seguinte: sua simples presença exalava paz. Um homem diferenciado. Pode-se dizer que havia na relação de ambos a qualidade de pai e filho. E foi, ou melhor, continua sendo lindo como Moisés honrou Ivo em todo o tempo. E hoje prossegue zelando por sua memória. Quanto à igreja, essa só cresce. Uma igreja bem estruturada, ativa e saudável. E quando digo ativa, quero dizer que transcendemos as 4 paredes. Além da sede, são mais de 50 congregações espalhadas pela cidade. Os membros, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, cada grupo com um perfil de trabalho e abordagem, todos unidos num único propósito: levar o amor de Deus ao próximo, impactando assim a comunidade com o bem. Nas ruas, nos hospitais, em presídios, casas de recuperação, muitos são alcançados. Do lado de dentro, onde a gente se abastece. Não falta música, louvor, palavra. Tudo isso em alto nível. Na nossa igreja, há a presença do Espírito Santo e, por isso, a alegria. Vemos cada departamento frutificando e todos se complementando. Tudo isso, reflexo direto da liderança dele. Ele, que vem vivendo novos sonhos. Mestrando em Teologia Pastoral Urbana pela Unifil e doutorando em Ministério por uma parceria do Seminário Teológico Western em Michigan, Estados Unidos, com a Unifil. Quem diria, aquele menino de origem tão humilde sendo portador da palavra de Deus mundo afora. Angola, Japão, Estados Unidos, Turquia, Itália, França. Muitas foram as oportunidades até aqui concedidas pelo Senhor. Creio eu que isso se deve, em muito, à humildade que ele jamais perdeu. Carrega consigo os valores essenciais transmitidos pelos pais. É um homem simples, elegante em sua simplicidade. Tudo vem de Deus, tudo é por meio dele e para a glória dele. Mas hoje, a honra é para você, pastor Moisés. O respeito que você conquistou não só em Londrina, mas em todo o estado do Paraná, se dá graças à sua conduta contínua, seu modo sábio e ponderado de lidar com as mais diversas situações. Você certamente é digno da nossa admiração. Sua vida é um exemplo para todos nós.